Sejam bem-vindos, alunos. Aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. Vamos lá, sexto ano, o módulo 5, na apostila, no caderno 2, tá? Na apostila, no segundo livro da apostila. O tema que nós vamos trabalhar é matemática e razão. Vamos ler aqui que dá uma introdução nessa página número 7. A obra de Johannes Vermeer apresenta a chamada proporção áurea, uma medida matemática representada pela letra grega π. A proporção áurea é utilizada nas artes visuais e na arquitetura como um padrão de boa proporção e harmonia, ou seja, como um parâmetro com as dimensões mais belas e harmônicas possíveis. Essa relação entre a matemática e as artes mostra que muito mais do que uma disciplina isolada no currículo do ensino, a matemática relaciona-se com diversas áreas e com o pensamento e percepção que temos sobre o mundo. Isso é fato. Se nós formos observar a sociedade, o mundo onde nós vivemos, a nossa casa, nós vamos sempre encontrar alguma coisa relacionada à matemática. E à primeira vista a gente não percebe, mas quando nos é provocada a questão da matemática e até mesmo da geometria, né, que faz parte de uma disciplina da matemática, nós vamos encontrar formas dentro da nossa casa, né, retângulos, quadrados, circunferências, né, enfim, várias coisas que sempre vão nos reportar para a questão da matemática, ok? Vamos lá então para a página 7. Na página 8, na página 8 e na página 9, que é a seguinte, vamos ter algumas provocações dessa relação da matemática em algumas situações que nós podemos observar e muitas das vezes, com certeza, vai colocar para nós um tipo, como é que nós podemos colocar, algumas regras, que muitas das vezes parece que existem algumas regras únicas, e vocês vão ver, através dos exercícios, que não existe uma regra única, né? Para que nós possamos identificar essa relação da matemática dentro de algumas provocações. Então vamos ficar atento, por exemplo, aqui nesse exercício aqui, número 1, nós estamos vendo uma sequência aqui, duas sequências, e pergunta assim, escreva duas sequências que sigam a mesma regra, e existe uma regra, tá? Que está apresentada aqui. Então nós já vimos aqui, é uma resposta pessoal, tá? Mas eu vou dar uma dica para vocês. Nós estamos vendo aqui uma sequência de números ímpares. É isso, 5, 7, 9, 31, 33, 35. Você vai apresentar aqui uma sequência também, são duas sequências de números ímpares, tá? Você vai colocar, eu te dei uma dica. Na letra B está perguntando assim, descreva uma regra que determina as duas sequências que você criou o item A, não, o item A. Ou seja, é uma resposta pessoal, você já sabe o que fez você criar essa sequência. É um número par, são de números pares ou são de números ímpares, tá? Você vai colocar aqui, essa vai ser a resposta, tá?
Na número 2, ele pede para que examine as seguintes sequências: 2, 3, 8, 23, 35, 36. Elas seguem a mesma regra das duas primeiras sequências estudadas, dessas duas sequências aqui? Justifique sua resposta. Claro que não, né? Essa daqui não segue a mesma sequência da número 1, tá? Então, a primeira resposta é não. E você vai justificar o porquê. Já conseguiu elaborar aqui, você vai conseguir colocar a sua justificativa porque você usou uma regra que não foi a par, tá? De números pares, ok? Então aqui é não e você vai justificar o porquê não é. Beleza? Na letra B, qual é a regra que as sequências dos exercícios 1 e 2 seguem? Vamos lá então. Ele segue qual sequência? Cada um tem uma sequência, não é isso? Tanto no exercício 1 como no exercício 2, ele segue uma sequência que vamos dizer aqui. Aqui ele usou a sequência de números inteiros, de uma ordem crescente, ó. 2, 3, 8, é uma ordem crescente. Da mesma forma que números inteiros de uma ordem crescente, ó, 23, 35, 36. Mas lá em cima também você utiliza uma sequência, né, de números ímpares. Ou seja, tanto na número 1 como na número 2, eu utilizei todas as sequências que eu posso elaborar. Lá em cima, na número 1, foi de números ímpares, e aqui eu posso falar que foi uma sequência, nessa número 2, eu posso falar que foi uma sequência de números inteiros e uma sequência em ordem crescente, tá ok? Já até ajudei você a fazer esse exercício. Número 3 também é uma resposta pessoal, tá? E aí eu vou deixar você pensar direitinho, elaborar direitinho para construir essa resposta aqui, tá? Lembrando que eu peço para que você faça lápis, e posteriormente, na próxima aula, eu vou fazer a correção. Beleza? Na número 4, eu vou logo aqui. Você vai ler aqui para ter uma compreensão, mas eu vou me grifar aqui para a gente comentar, você poder construir sua resposta, tá? Ele fala assim: um raciocínio matemático não explica tudo o que ocorre conosco, mas ajuda a ordenar a vida. Isso é fato, tá? Com base nisso, responda as questões a seguir. Pense no espaço da escola onde você estuda. E ele vem perguntando qual é a proporção entre a área reservada para o intervalo e a área de sua sala. Aqui ele está falando de espaço, tá? Não é de tempo, é de espaço. O que ele quer te perguntar aqui? Qual é o maior intervalo, espaço? A área. Qual o maior espaço, né? Na área do intervalo, né? Está reservado ao intervalo ou recreio, pronto. A área está reservada ao recreio ou a área que está reservada à sua sala de aula. Pense no número de pessoas que vão poder ficar na área do recreio, né? Que é o pátio da escola, olha só o tamanho desse espaço, ou na área da sala de aula. Então aqui você vai colocar qual é a maior área, a reservada do intervalo, que é do recreio, o pátio, tá? Ou a área de sala de aula? Essa é fácil para você responder, tá? E aqui na sequência, vem perguntando na página 9, há uma explicação racional para essa diferença? Já vou te falar a resposta, sim, tá? A gente sabe que uma determinada área, ela vai ser frequentada por mais crianças, por mais alunos, tá? E claro que a outra área não vai ter tanta necessidade de espaço assim, mas a área do intervalo, né? Há uma explicação racional para a diferença de tamanho entre esses dois ambientes. A área do intervalo, que é a área do recreio, o pátio, e a área escolar. As duas têm que ter um espaço maior pelo tamanho
né, pelo tamanho, pela proporção, porque ela vai ter a necessidade de ter mais alunos, ok? Então presta atenção direitinho que tu vai conseguir responder aqui pelo tamanho do espaço, tá? Nesses dois ambientes. Na letra C, vem falando sobre uma questão de materiais escolares, né? E ele vem perguntando aqui, por que você tem mais folhas de papel no caderno do que canetas no estojo? Você vai responder aqui, né? Se eu falar, eu vou acabar respondendo para vocês. Então, eu vou deixar você pensar mais um pouquinho aqui. Eu ia falar da questão dessa proporção, né? Por que eu uso mais, no meu material escolar, um caderno com várias folhas e uma caneta só? E aí você vai escrever o porquê. E aí a gente começa a trabalhar nessa questão de proporção. A matemática entra nessa nossa necessidade, tá? E você vai desenvolver aqui. Lembrando que você pode fazer e deve fazer a lápis, que eu vou fazer a correção posteriormente, depois da aula, tá? No caso, depois da aula seguinte a esta. Na número 5, ele vem perguntando, pode-se dizer que o raciocínio matemático está presente no planejamento dos espaços que você ocupa e na preparação da lista de material escolar enviado aos seus pais no início do ano letivo? A resposta, já vou te falar, é sim, né? Existe uma racionalidade nisso, existe um estudo adequado, tá? E aí agora você vai construir a sua justificativa, ok? Um abraço a todos, lembrando que eu deixo sempre 2 perguntas lá na plataforma do Plural Maestro para você responder, e essas 2 perguntas que eu deixo é essa, que eu vou fazer a avaliação dos meus alunos, tá ok? Um abraço a todos, Deus abençoe, até a próxima. Até a próxima aula. Deus os abençoe. Um abraço.